Olá, se você está de olho acompanhando a série Obesidade Infantil aqui no Ponto de Saúde, estamos começando mais um programa cheio de informação, novidades e dicas importantes para você ter mais qualidade de vida. E hoje eu começo o programa fazendo uma pergunta para você aí de casa. Como é que está a alimentação da sua família, hein? Vamos conversar sobre isso? Estou recebendo aqui hoje a nutricionista Ana Paula de Souza, que vai bater um papo gostoso e produtivo e dar muitas dicas, não é isso? Com certeza. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Bom, vamos começar falando sobre a alimentação das nossas crianças. Como é que tá isso, hein? Não está nada boa. É mesmo? As crianças Por vêm se quê? alimentando muito mal. O que é? O que elas têm comido mais? Muitos alimentos industrializados, poucos alimentos saudáveis, não vejo o consumo de frutas. As crianças hoje em dia têm uma aversão muito grande a frutas, ao experimentar, não têm essa vontade de experimentar. E quando perguntamos aos pais, eles também, muitas das vezes, não gostam. É lógico, porque se os pais não comem, eles não compram e não levam para casa, e aí a criança não se acostuma com aquele sabor, né? Exatamente, eu sempre falo isso. É muito importante que os pais levem isso para casa, porque a criança come o que tem em casa. Então é muito importante esse estímulo. Deixar aquela fruteira bem colorida no centro da mesa. As frutas né? lavadas, a geladeira composta de alimentos saudáveis, ricos em fibras, né, alimentos naturais, nada de industrializados. Ana, a criança pode fazer dieta? Eu acredito que dieta seja uma palavra forte para a criança. Ela está em fase de crescimento. A não ser quando é um caso específico, né, de um diabetes, um colesterol muito alto, a gente corta alguns alimentos. Mas a reeducação alimentar é sempre a melhor saída. Por exemplo, aquela criança que chega gordinha no consultório, não vai fazer dieta? Normalmente, o que nós fazemos? Eu corto os alimentos, eu corto os excessos, porque normalmente apenas 5% dos casos são problemas hormonais ou de algum hereditário, alguma questão dessa forma. Normalmente são excessos alimentares. Então, quando nós cortamos os excessos, refrigerantes, balas, doces, e colocamos uma rotina alimentar, que isso é muito importante para a criança. A criança precisa ter uma rotina alimentar e cortar os excessos. Ela precisa entender que não precisa comer doce todos os dias, refrigerante e todas essas guloseimas. Quando faz isso, a perda de peso é imediata. É claro que é aliado a uma atividade física. Então não é a dieta, é a reeducação alimentar, né? Sim, com certeza. Essa é a palavra, essa é a palavra. É a chave. Sem dúvida. E qual o papel da família diante de um quadro de obesidade infantil? O papel da família é fundamental, porque a família é exemplo. Então, se os pais estão comendo bem, normalmente a criança segue esse exemplo, né? Então, muitas vezes os pais chegam lá e falam assim, mas eu não como fruta, mas eu quero que meu filho coma, eu quero que ele tenha uma vida saudável. Aí eu sempre falo, olha, se você quer que seu filho seja saudável, tem que começar por você, né? Porque a educação alimentar, ela começa no ventre da mãe. E a partir daí, a mãe tem que comer bem, tem que dar o exemplo, tem que ter salada na mesa, tem que ter uma alimentação variada. E a criança aprende com isso. Então a mãe, o responsável, deve levar a criança até a cozinha, preparar junto. A criança tem que ter esse convívio com o alimento. Tem criança que não reconhece fruta. Eu tenho sentido, por exemplo, uma tendência, especialmente em festas infantis, por exemplo, o refrigerante ele já não tem mais aquele papel tão importante quanto tinha antigamente. Hoje em dia as crianças fazem mais opção pelos sucos, talvez não os naturais, né? Aí continua no mesmo problema. Na verdade, essa questão do suco industrializado não faz tanta diferença, porque o mais importante, na verdade, o mais importante é consumir a própria fruta. Essa é a minha orientação. Depois disso, o suco natural, porque o suco de caixinha, ele tem tão ou mais açúcar que o próprio refrigerante. Então, muitas vezes, o paciente chega e comenta, olha, eu só tomo suco.
mas toma um suco de caixinha. Então, que benefício vai ter? Né? E, além do mais, o suco ele perde fibras e uma série de outros nutrientes, né, ao ser processado. E o papel da escola nessa história toda? Como é que fica a escola? O papel da escola é fundamental também. Trabalhando junto com a família é muito importante, porque a escola, a criança passa boa parte do dia lá. Então ali troca experiências, troca lanche com os amigos. Então se a escola não oferece alimentos que não são saudáveis, ajuda muito, porque ali ela vai ter acesso a bons alimentos e vai levar esse exemplo para casa. O que leva à obesidade infantil? Que tipo de alimento e que tipo de atitude ou falta dela que leva à obesidade infantil? São vários. O consumo precoce de alimentos muito adocicados, né? As pessoas confundem muito afeto com o oferecimento de um doce, né? Porque a alimentação ela tem um histórico assim, de afeto, de amor, isso é natural. Mas o consumo exagerado de refrigerante e alimentos industrializados. Agora, em relação a hábitos, assistir televisão comendo é uma coisa que eu sempre falo. Isso é extremamente nocivo. A criança assiste televisão comendo, ela não está prestando atenção no que ela está comendo, ela não está prestando atenção no que ela está mastigando. E, além do mais, está exposta a propagandas que só falam de alimentos gordurosos, ricos em sódio e industrializados. É verdade. Ficar de olho nisso aí, hein, gente? Muito obrigada. E você, já se inscreveu no nosso canal para ficar de olho nas novidades que chegam por aqui? Então aproveita a oportunidade, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder nada. Aqui no Ponto de Saúde você tem muito mais qualidade de vida.